Então, namastê, sejam todos bem-vindos à nossa última aula do curso aplicado de sânscrito com o professor Radhanatha. Eu espero que todos estejam aproveitando essas aulas maravilhosas. Já vou passar direto a palavra para o professor Radhanatha. Obrigado, Yamuna. Obrigado a todos os presentes. Namastê. Então, vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos. Bom, você já conhece o sistema, a gente já vai direto para os mantras e depois a gente explica um pouco sobre a língua, ok? Então, hoje nós vamos começar pelo mantra 12 da apostila, ok? Ó, ele está escrito aqui. O mantra está escrito aqui, ó, mantra 12. Então, nós fomos até aqui no encontro passado, vamos continuar a partir do 12. Tá? Então, vamos para a entoação? Todo mundo está aí bem postado. Ok? Alinha o tronco, pescoço, cabeça. Inspira, expira. Eu vou começar entoando, vocês ouçam com atenção e repitam depois de mim. Tá? Então, nós vamos linha por linha. Pode ser? Pessoal, por favor, só fechem os microfones, porque senão dá muita interferência. Obrigada. Então, repitam palavra por palavra. Om Purnam Adah Purnam Idam. Então, eu repeti palavra por palavra. Agora vamos à linha inteira. Ok? Om Purnamada Purnamidam. Vamos mais duas vezes. Om Purnamada Purnamidam. Última vez. Om Purnamada Purnamidam. Segunda linha. Vamos palavra por palavra, tá? Estamos só aprendendo o mantra. Purnat Purnam Udachyate. Agora a linha inteira. Purnat Purnam Udachyate. Tentem repetir comigo, depois de mim. Purnat Purnam Udachyate. Purnat Purnam Udachyate. Ó, eu apontei aqui que nós temos que juntar esses sons, tá? Purnamada Purnamidam Purnamudachyate. Eu já expliquei isso no encontro passado. Toda vez que uma palavra termina com uma vogal e começa com a consoante, a gente junta, como a gente fala lá no português de Portugal. Malestar, malestar. Aqui no Sudeste a gente fala mal-estar, mas em Portugal eles ainda falam malestar. Da mesma maneira, o sânscrito sempre segue essa regra, tá bom? Vamos para a terceira linha. Palavra por palavra. Purnasya Purnam Adaya
Agora ouçam a linha inteira e repitam, por favor. Mas sempre mantendo os microfones desligados, tá? Por favor, para não dar microfonia. Purnasya Purnamadaya. Tá? Perceberam? Purnamadaya. Vou repetir mais 2 vezes. Purnasya Purnamadaya. Purnasya Purnamadaya. E a última linha, palavra por palavra, Purnam Eva Avashishyate. Agora a linha inteira. Eu pensei que ia ser com nós. Por favor, desliguem os microfones. Purnameva Vashishyate. Purnameva Vashishyate. Agora vamos entoar o mantra completo, ok? Se vocês conseguirem me acompanhar, ótimo. Inspira, expira. E sempre inspirando entre uma linha e outra, ok? A gente entoa uma linha completa no tempo de uma exalação, inspiramos e damos continuidade. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Bom, espero que vocês tenham conseguido pegar a entoação. Se não, depois vocês podem ouvir de novo aí a gravação, tá? Vamos começar a destrinchar esse mistério aqui das palavras, né? Esse mantra é um mantra muito clássico, dos mais antigos da literatura védica. Se encontra lá nos Vedas mesmo, assim, os textos mais antigos. Ele é citado até em mais de uma Upanishad. Uma delas aqui bem famosa é a Brihad Aranyak Upanishad, que já falei para vocês, a Upanishad da grande floresta, né? Aranyak significa da floresta, Brihad, grande. Então, ele é uma Upanishad. As Upanishads, como já disse antes também, ela é uma literatura que trata de temas filosóficos. Em geral, filosofia abstrata, são textos bastante profundos. Em geral, eles não narram nenhuma história e, comumente, fazem parte de diálogos entre mestres e discípulos, como eu falei, sobre temas metafísicos. E as Upanishads, elas exploram um elemento assim que aparece muito nas Upanishads, são os paradoxos. E nesse mantra, especificamente, nós vemos os paradoxos. O que é um paradoxo em filosofia? Em filosofia, paradoxo é uma afirmação aparentemente sem nexo ou contraditória. Mas isso é proposital. A afirmação ela não é sem nexo, ela não é contraditória, ela apenas aparenta ser.
mas o recurso utilizado do paradoxo é para fazer com que ela serve para você fazer uma pausa na sua reflexão. Você não pode simplesmente ler e passar batido. O paradoxo faz você parar para refletir. Essa é a intenção do paradoxo nas Upanishads. E as Upanishads utilizam muito esse recurso. Então, vamos tentar apreciar um pouquinho desse paradoxo aqui nessas palavras. Então, vocês devem ter reparado que a gente vê muito aqui a palavra Purnam. Purnam, Purnam, Purnat, Purnasya, Purnam, Purnam. São 7 vezes que a palavra aparece, né? Então, vamos começar apenas por essa palavra. Purnam quer dizer completo, perfeito, pleno, né? Vem da raiz pur, que quer dizer encher. Então, Purnam quer dizer enchido, ou cheio, ou pleno, ou completo, ou perfeito, né? São alguns dos significados da palavra. Ela tem diferentes terminações, a gente vem sempre observando isso, né? As terminações que a palavra recebe. Aqui, Purnam, Purnam, Purnat, Purnam, Purnasya, Purnam, Purnam. Então, nós podemos observar, eu quero que vocês observem aqui as diferentes terminações. Então, vocês lembram que as terminações me indicam, elas correspondem para nós ao uso das preposições, como a gente usa preposições. Na verdade, é a função sintática da palavra, mas isso aí não importa, a gente, nesse momento, não estou muito interessado em explicar a gramática para vocês. Apenas que, em termos de sentido, essas pequenas terminaçõezinhas aqui no final das palavras, elas indicam para nós o uso de uma preposição. A gente vai ver isso aqui quando a gente analisar. Tá? Então, já observamos a palavra principal desse mantra, que é o Purnam. O mantra Om, que abre o mantra, também é um mantra clássico, já falamos sobre ele várias vezes. Om é a manifestação do divino, né? É o divino em sua manifestação sonora. Eu já expliquei também. Om não é o nome de Deus. Às vezes a gente fala, Om é o nome de Deus na Índia. Não, não exatamente. Na literatura védica, Om é o próprio Deus manifestado como som. Tá? E, etimologicamente, ele significa tudo, como o termo omnis em latim, oni em português. Então, ele costuma abrir os mantras, né? Ele é a invocação do divino na abertura dos mantras. Depois aqui, Purnamada, Purnamidam. Aqui nós temos duas palavras, né, que são pronomes aqui, né, pronomes demonstrativos, para perto e para longe. Este e aquele. Esses pronomes, eles aparecem muito nas Upanishads, significando este mundo e aquele mundo, né? O mundo metafísico. É um uso muito comum desse pronome demonstrativo nas Upanishads. Tá? Então, este aqui, né? O idam, ele sempre tem essa conotação que estamos falando, e ele sempre faz essa antítese aqui. Este mundo e aquele mundo, né? O mundo que está além dessa matéria. O mundo metafísico. Então, ele começa dizendo aqui que este mundo é completo. E aquele mundo, né, o outro mundo, é completo também, é pleno. É pleno, é completo.
Então, aquele mundo é completo como este mundo, né? Tanto o mundo transcendental quanto o mundo material, pelas Upanishads, são completos. E aí ele continua dizendo: Purnat significa proveniente do pleno, né? A terminação at aqui significa o pronome de em português, mas não de no sentido de posse, mas de no sentido de proveniência. Por isso que eu preferi escolher proveniente. Em inglês é o from. Então, deste completo ou deste pleno é produzido o pleno. Então, o pleno é produzido do pleno. Ou seja, este pleno vem daquele pleno. E aí a terceira linha. Adaya significa após tirar, ou tirando, ou subtraindo o pleno do pleno. Aqui sim, purnasya. Esse purnasya sim quer dizer do pleno no sentido possessivo. Então, se eu extraio o pleno do pleno, purnameva avashishate. Aqui são duas palavras, eva avashishate. Avashishate quer dizer é deixado, ou em português a gente diria sobra, de certo, eva, o pleno. Então, esse mantra ele é um pouco misterioso, assim, a leitura dele é relativamente simples, mas ele às vezes parece um pouco misterioso, porque ele trabalha com esse paradoxo que eu falei para vocês. Porque ele disse que este mundo é pleno, aquele outro mundo também é pleno, mas e este pleno é produzido daquele pleno. Ou seja, este mundo é proveniente, né? É produzido daquele outro mundo, que também é pleno. E se eu extrair o pleno do pleno, resta com certeza o pleno. Então ele trabalhou aqui com uma matemática sem nexo para este mundo. Neste mundo, essa matemática não funciona. Porque se eu tenho numa caixa 100 bolinhas, né? Eu tenho uma caixa com 100 bolinhas, 100 bombons. E se eu extrair todos os bombons de uma caixa, a caixa fica vazia, né? Se eu extrair tudo de um lugar, a caixa fica vazia. Mas esse mantra ele diz que não. Mesmo que a gente tire tudo do todo, resta o todo. Então, obviamente, a gente está aqui se referindo à verdade absoluta, ou entre nós aqui a gente poderia usar o termo Deus, que muitas das vezes não agrada as pessoas, mas é o que ele está querendo dizer, que tudo aqui neste mundo é pleno porque é produzido de Deus que também é pleno. E mesmo que eu tire tudo de Deus, né? Deus, por exemplo, criou todos esses universos, como diz a literatura védica, infinitos universos emanam de Deus, mas ele não fica vazio. Ele continua pleno em si mesmo, ele continua purna. Então, isso aqui é a matemática metafísica. Na matemática do universo material, 1 menos 1 é 0. Mas na matemática metafísica, se eu extrair 1 de 1, continua 1. Então, como eu falei, esse mantra ele é um paradoxo.
você tem que... Ele é feito com essa intenção. Você tem que parar para refletir. Você simplesmente não pode continuar a leitura ininterrupta. Ele te força, o paradoxo te força a parar. E se vocês lerem outras Upanishads, vocês vão encontrar regularmente esse recurso do paradoxo, né? Que Deus caminha e não caminha. Deus tem pernas, Deus não tem pernas, mas ele é o mais veloz. Ele está perto, ele está longe. Então, são inúmeros paradoxos que nos levam que fazem a gente pensar, refletir sobre essa verdade absoluta onipotente. Ou seja, no mundo material nós temos diversas limitações, mas a verdade absoluta não pode estar limitada a nada, né? Ele é onipotente, então ele pode criar tudo e continuar sendo pleno em si mesmo. Tá? Um mantra muito bonito mesmo, muito clássico, tem muita gravação dele na internet. Tá ok? Alguma perguntinha sobre isso? Yamuna? Não, aliás, não tem lá, mas eu tenho uma pergunta. Na outra aula eu entendi que ficava eclíptico, por exemplo, um E, um A. Mas então, nesse mantra, fica eclíptico a palavra mundo, por exemplo? Não, é idam. Não está assim. Está implícito no pronome idam. Toda vez que nós vemos o pronome idam, especialmente nas Upanishads, idam, sempre quando fala este, já indica que estamos falando deste ou este mundo, em oposição ao adar, o outro mundo. Entende? Então, não precisa falar mundo, pronome, porque pronome, o que é um pronome em qualquer língua, né, indo-europeia? Um pronome, ele substitui um nome. Quando eu digo João, ele é um estudante aplicado. Então, ele substitui a palavra João. Então, o pronome tem a função de substituir. Então, aqui são pronomes demonstrativos, eles têm a função de substituir. Então, quando eu digo este, eu estou falando deste mundo. Ele tem essa função mesmo. Mas, normalmente, o pronome, ele num texto, ele precisa de uma indicação anterior. Como eu falei, João, assim, 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 assim. Ele é... Tá, 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 tá. Então, quando primeiro eu uso o nome da pessoa, depois eu substituo pelo pronome. Então, normalmente a gente faz isso num texto. Aqui, mesmo sem um texto anterior, eu sei que nas Upanishads o idam faz o papel deste mundo. Ok? Ok. Temos uma pergunta aqui. Vamos lá. Da Rosana. O N com pontinho embaixo fica com que som? Ele é aquele som retroflexo. Retroflexo quer dizer que a gente tem que enrolar a língua, apontar a língua para o céu da boca. Como falar caipira. Perna. Não. É exatamente como falar caipira. Eu não sei se aí no sul vocês têm esse tipo de pronúncia, mas aqui em São Paulo nós temos os nossos famosos caipiras, né, que falam perna, porta, perda. Não. E é isso. Tudo bem? Tudo bem. Mais alguma ou podemos continuar? Não tem mais perguntas aqui. Então nós vamos continuar. Eu estou fazendo assim, ó. Eu passei bastante material para vocês porque eu não sabia o que eu poderia apresentar nesses 3 dias. Então eu passei mais material do que seria possível porque eu pensei, eu vou fazer o máximo que eu conseguir, tá bom? Então a gente vai fazer o máximo que der aqui hoje, tá? Então eu vou dar um mantra, um texto da Gita e um sutra do Yoga Sutra. E depois a gente volta e vamos vendo aí dentro do tempo o que a gente consegue fazer. Vamos para o mantra 3.
da Bhagavad Gita. Famosa obra, né? A mais famosa obra da literatura sagrada da Índia, Bhagavad Gita, a canção do Senhor. Esse mantra, nós chamamos de mantra também, esse verso aqui, essa estrofe, ela faz parte do segundo capítulo, que é um resumo da Gita, o verso 27. Ele está dentro daquela seção que eu falei para vocês, que trata da diferença entre o corpo e a alma. É uma seção muito bonita, vale a pena a gente estudar. Ela começa lá no verso 11 e vai até o 29. Eu recomendo muito a leitura desses versos. E eu selecionei assim os mais famosos, o 2:13, que nós lemos no encontro passado, e hoje o 2:27. Então, vamos primeiro palavra por palavra, pronúncia. Ok? Estão preparados? Se situaram aí dentro da apostila. Bhagavad, versos da Bhagavad Gita, número 3, o verso número 3 da apostila, né? Que é esse aqui. Então, repitam. Jatasya. Primeiro palavra por palavra. Hi Dhruvo Mrityur Dhruvam. Desculpa, eu vou repetir a linha inteira agora. Vamos voltar lá só para a linha. Ouçam com atenção. Jatasya hi dhruvo mrityur. Mais 2 vezes. Jatasya hi dhruvo mrityur. Jatasya hi dhruvo mrityur. Segunda linha agora, palavra por palavra. Dhruvam Janma Mritasya Cha. Agora a linha completa. Dhruvam Janma Mritasya Cha. Dhruvam Janma Mritasya Cha. Dhruvam Janma Mritasya Cha. A terceira linha, ela requer mais atenção, aí prestem bem atenção, palavra por palavra. Tasmad apariharye. Apariharye. E depois aqui tem um apóstrofo, que significa, ele comeu aqui um A, né? Então é arthe, arthe. Agora a linha completa, leiam sílaba por sílaba. Tasmada pariharye. Ele é mais exigente aí, né? Na pronúncia. Mas é bom para a gente aprimorar a nossa pronúncia. Então, vou repetir mais 2 vezes. Tasmada pariharye. Lembrando que a gente tem que unir. Tasmada, tasmada, juntando. Tasmada pariharye. A última linha. Na tvam shochitum arhasi. Agora a linha inteira. Na tvam shochitum arhasi. Na tvam shochitum
shocittumarhasi na tvam shocittumarhasi. Então, agora vamos à entoação do mantra completo. Jatasya hi dhruvo mrityur dhruvam jama mritasya cha tasmad pariharyerthe natvam shocittumarhasi. Vou entoar mais uma vez só, porque esse mantra ele é um pouquinho mais difícil, né? Então, uma última vez. Jatasya hi dhruvo mrityur dhruvam jama mritasya cha tasmad pariharyerthe natvam shocittumarhasi. Espero que vocês tenham conseguido pegar. Esse, então, é o verso 27 do 2º capítulo, que traz um resumo da obra. Especificamente, essa seção, então, trata entre a diferença do corpo e da alma. E esse é um verso, então, muito lindo. A Gita, como eu falei, ela, além de ter ensinamentos magistrais, ela é deleitável esteticamente, assim, ela é cheia de figuras de linguagem, de beleza poética, antíteses, muito bonito aqui para a gente analisar. Então vamos lá. Então ele começa aqui dizendo: Jatasya hi dhruvo mrityu dhruvam jama mritasya cha. Então, se vocês começarem a observar, aqui eu tenho dhruvo, aqui eu tenho dhruvam. As palavras se repetem aqui. E aqui, se vocês notarem também, tem uma certa semelhança, né? Jatasya, jama. Mrityu, mritasya. Tem uma semelhança aqui, ó. Certo? E a repetição aqui do dhruva e dhruvam. E o cha significa e na ordem da frase em sânscrito ele aparece no final. Não como em português, eu digo banana, maçã e laranja. Em sânscrito eu digo banana, maçã, laranja e. Então o cha ele vai para o final. Tá? Mas isso também significa que essas duas frases estão conectadas, porque eu tenho o conectivo aqui. Então, vamos lá, vamos ver o que ele diz aqui. Né? Analisando o significado das palavras. Mrita, mrita, mr, quer dizer morrer. Mrita é o morto, né? A pessoa que morreu. E mrityur é a morte. Jama é o nascimento, é o substantivo, nascimento, da raiz jama. E jatasya quer dizer do morto, do nascido, desculpe, do nascido. Jata é o nascido. Jata, nascido, mrita, morto. Jama, nascimento, mrityur, morte. Então, primeiro já começa trabalhando aqui uma antítese, né? Nascimento e morte, nascido e morto. Então, ele tem essa antítese e essas duas sentenças, como eu falei, elas estão conectadas. Então, preste atenção aqui na lógica, ela é bem simples. A morte do nascido, ou de quem nasce, de fato, é certa. A morte de quem nasce
de fato é certo, né? Tem assim ainda uma ênfase que com certeza a morte do nascido é certa, ou seja, como a gente fala em português, para quem nasce a morte é certa. A gente fala algo bem parecido com português, em português. Mas Krishna acrescentou uma frase muito interessante. Ele disse que o nascimento de quem morre também é certo. Corroborando aquele verso anterior que ele falou da reencarnação, esse verso também é mais um verso que vem confirmar a reencarnação. Radhanata, deu uma travada aí na tua imagem e um pouquinho do teu som. Parou quando você falou que é bem parecido com aquele, para quem nasce a morte é certa. Isso, depois como a gente fala em português, então eu vou repetir. Assim como a gente fala, em português a gente fala metade desse verso aqui, né? A gente fala essa linha. A única coisa certa é a morte, a gente costuma dizer em português, né? A única coisa certa nessa vida é a morte. Mas Krishna complementou esse ditado famoso até em português com uma frase bem interessante, que o nascimento de quem morre também é certo, confirmando a lei da reencarnação. Assim como aquele que a morte de quem nasce é certa e o nascimento de quem morre também é certo. Ou seja, para aquele que nasce a morte é certa e para aquele que morre o nascimento é certo. Muito, muito bonito, muito interessante. Isso revela um ponto de vista da cultura védica, que ela tem uma visão cíclica da existência, diferente da visão de mundo abraâmica, ocidental, que é linear, começo, meio e fim. A gente nasce, a gente vive um tempo e a gente termina, né? O mundo foi criado, dura um certo tempo e ele termina. Na visão védica, tudo é visto como cíclico. Após o dia vem a noite, após a noite vem o dia, após o verão vem o inverno, depois vem o verão novamente, depois vem o inverno, e o que se observa na natureza é que tudo é cíclico. Então, essa é uma grande diferença entre a visão de mundo indiana e a visão de mundo abraâmica, né, onde tudo se repete. Então, a gente morre, a gente nasce, e a gente nasce, e depois morre, depois nasce, depois morre, até alcançar a liberação. Tá? Não é que isso cessa aqui, né? Até que a pessoa alcance a cessação dos nascimentos e mortes. Mas samsara é assim, samsara é esse ciclo interminável de nascimentos e mortes. Então, isso é muito bonito, isso está nas duas primeiras linhas. E depois tem uma conclusão que começa aqui. Tasmat é uma conjunção conclusiva, significa portanto, né? Ela conclui algo. Portanto, apariharyerte, observem que as duas palavras terminam com a mesma letra, e isso me indica que elas estão relacionadas. Lembra que eu falei para vocês? E quando vocês começarem a analisar o sânscrito, começa a perceber que palavras terminam de forma parecida. Muito provavelmente elas têm alguma conexão. Então, apariharyerte. Artha significa riqueza ou significa assunto, questão. E apariharya significa inevitável. Então, e esse e me indica a preposição em. E seria mais ou menos assim, eu traduziria assim, em assuntos inevitáveis, em questões inevitáveis, ou sobre questões inevitáveis, Tvam, tu, bem parecido com o português, né? Tvam em sânscrito quer dizer tu. Tvam, tu, na, não, arhasi, deves. É interessante que
a conjugação verbal também é parecida em português, né? Assim, quer dizer és, assim, és. Então, o si deu o nosso S em português também. Então, arhasi, deves. Tu não deves, shotitum, lamentar. Tu não deves lamentar sobre questões inevitáveis, né? Como, por exemplo, a morte. A morte é um assunto inevitável, é uma questão inevitável na vida. Portanto, Krishna está se dirigindo a Arjuna aqui, como nós já falamos, é um diálogo entre Arjuna e Krishna. Então, Krishna está se dirigindo a Arjuna. Arjuna, tu não deves lamentar nessa questão da morte, porque essa é uma outra grande característica da nossa cultura ocidental. Nós nos lamentamos muito pela morte porque a gente acredita que a morte seja o nosso fim existencial. Mas é parte integrante do pensamento védico que não há interrupção para a alma nunca deixa de existir. Então, chorar por quê? Por que chorar? Por que se lamentar? Como dizem os cristãos inteligentes, a gente pode sentir saudade da pessoa que partiu, mas não há por que lamentar, uma vez que o corpo ele é impermanente, mas a alma nunca morre. Então, esse verso extremamente bonito. Então, recapitulando aqui a ideia, acompanha aí comigo, vê se vocês conseguem me acompanhar aqui as ideias, né? Sendo bem literal. A morte do nascido ou de quem nasce, com certeza certa. Ela é certa. A morte de quem nasce é certa. E o nascimento de quem morre é igualmente certo. Portanto, Arjuna, tu não deves lamentar sobre assuntos inevitáveis, sobre questões inevitáveis da vida. Não só a morte, mas há muitas questões nessa vida que são inevitáveis, a gente não tem como fugir, a gente pode fazer o que for, né? Coronavírus, a gente pensa que a gente tem o domínio completo sobre a natureza, mas a natureza ela vem e é inevitável, você não pode, você simplesmente tem que aceitar certas situações na vida. Esse é um ensinamento muito recorrente, né, da sabedoria de Krishna nesse mundo, né? O que pode nos ajudar, esse conhecimento, ele é um conhecimento que pode nos ajudar psicologicamente, né? Tantas pessoas sofrendo hoje, né, diante dessa situação que a gente está passando, mas se você alicerça seu conhecimento, sua vida nesses ensinamentos, você obtém grande alívio do sofrimento. Porque você entende como funciona o mundo. Tá bom? Bem, alguma questão aí que vocês queiram perguntar? Não, aqui não tem nenhuma pergunta e não tem ninguém inscrito para falar também. Não, tá tudo certo. Entenderam certo. tudo? Tá dando para entender? Tá. Aí tá, entrou agora perguntas aqui, já vou lá, ó, da Laura. A Laura, qual o capítulo do verso? O capítulo é o segundo capítulo da Bhagavad Gita. O segundo capítulo, ele é chamado um resumo da obra. Ele vale a pena ler o segundo capítulo, porque o segundo capítulo tem um resumo de todos os ensinamentos da obra. Então, ele é um capítulo bastante importante. E o verso é o número 27, como eu disse para vocês, está dentro de uma seção, são os primeiros ensinamentos de Krishna para Arjuna sobre a diferença entre o corpo e a alma. É a primeira lição espiritual de Krishna. Antes de entendermos Deus, a primeira coisa que a gente tem que entender
é a alma? Afinal de contas, nós somos uma alma eterna ou nós somos apenas esse corpo? Essa é a primeira lição da Gita, e isso se apresenta muito especificamente nos versos 11 a 29 do segundo capítulo. Vale também uma lida, porque se você entender que você é, assim, se você entender como argumentos, porque Krishna dá muitos argumentos, não apenas crenças, né? Krishna não fala de crenças, mas ele dá exemplos mesmo, né? Como ele falou lá no verso 2:13. Nós reencarnamos nessa mesma vida. Nessa vida, a gente passa por vários corpos. Então, não há nada espantoso em a pessoa aceitar um outro corpo após a morte, uma vez que nessa mesma vida a gente passa por vários corpos. E isso é algo científico, isso não é uma fé, uma crença, é algo científico. E aqui ele veio só corroborar, né, com essa afirmação que o nascimento é certo, o nascimento é certo para quem morre também. É bem interessante isso. E, portanto, isso nos dá grande alívio, né? Se realmente a gente internalizar esses conhecimentos, muitas das nossas lamentações elas não fazem mais sentido, né? A gente deixa de se lamentar por pequenas coisas, né? Por pequenas insatisfações com o nosso corpo. Por que meu corpo é assim? Ou por que meu corpo é assado? Ou minha mente é assim? Ou a minha mente é assada? Se a gente entende que é uma alma eterna, plena de conhecimento e felicidade espiritual, assim, não há mais motivo para se lamentar. 99% dos nossos problemas se acabam se realmente a gente entende esses conhecimentos. Tudo bem? Tudo. Pessoal agradecendo a explicação desse verso lindo clássico. E tem uma pergunta... E poético também, com metáfora, com figuras de linguagem. E tem uma pergunta também aqui do Goura. Existe alguma variação na pronúncia do sânscrito em diferentes contextos da mesma palavra? Ou seja, em situações diferentes, empregando o uso da mesma palavra? Não, Goura, só existe... O sânscrito ele tem essa característica, né? Cada letra tem um som. E isso não difere. É meio que uma norma, assim. É uma norma. Não é como a nossa língua, que o X tem 5 sons diferentes. Não, em sânscrito, cada letra tem um som, tá? Às vezes, a gente faz algumas diferençazinhas muito sutis, que se diz que não havia no sânscrito clássico. No sânscrito bem antigo, isso não havia. Há umas diferenças que, às vezes, a gente observa na pronúncia das pessoas, mas isso são influências mais modernas. Ok? Ok. A Radhanatha tem... pessoal, os comentários, depois o Radhanatha, no final da aula, ele lê para a gente ganhar tempo, tá? Então, eu só estou enfatizando perguntas mesmo. Tá, isso. Só precisa passar as perguntas. Depois eu leio tudo que o pessoal falou aí. Como eu falei, eu vou dar o máximo que eu conseguir hoje, tá bom? O máximo eu vou até onde a gente puder. Então, fizemos um mantra das Upanishads, um texto da Bhagavad Gita, e agora vamos ver um sutra do Yoga Sutra. Então, o Yoga Sutra são textos diferentes, né? Então, o Yoga Sutra não é escrito em verso. Sutra é um estilo literário que não é poético. Então, as Upanishads, Bhagavad Gita, são poemas, né? São versos. Yoga Sutra não. Yoga Sutra é escrito em sutras. Sutra é um aforismo. Então, são frases bem curtinhas que encerram uma verdade insofismável. Tá? Então, eles não são em versos. Para mim, eles não têm a beleza dos versos, mas, em geral, eles trazem grandes ensinamentos. Eu só quis colocar aqui esse sutra do Yoga Sutra, que é o cerne dos ensinamentos da obra de Patanjali,
né? Yoga Sutra foi escrito pelo grande sábio Patanjali. Então, ele escreveu os aforismos sobre yoga, ele fez, ele criou, né, praticamente, ele fundou a escola do yoga, como a gente ouve falar, né? Existem muitos caminhos de yoga, mas o yoga meditativo foi, assim, estabelecido por esse grande sábio chamado Patanjali, e o fundamento dele, o alicerce dele é o Yoga Sutra. Mas sabe-se que o Yoga Sutra, Patanjali não inventou nada, Patanjali está se fundamentando nos ensinamentos dos sábios anteriores. E o mais importante dos ensinamentos de Patanjali é a própria Bhagavad Gita, que é mais antiga. Então, para aqueles que gostam de estudar, você pode fazer uma comparação entre o 6º capítulo da Bhagavad Gita e o Yoga Sutra de Patanjali, porque eles vão dizer a mesma coisa. Tá? É claro que Patanjali é um mestre extraordinário, com certeza, se entendeu ofereceu uma grande contribuição para o caminho do yoga meditativo. Mas assim, ele se inspira nos ensinamentos anteriores de Krishna lá na Gita. Então eu vou só ler um aqui que tem um vocabulário essencial do Yoga Sutra. Então ele é o Sutra 3 na nossa apostila, está lá na apostila, o Sutra número 3. Ok? Vocês se localizaram aí? Então, observem. Todas as palavras estão aqui conectadas por um hífen. Isso é um aspecto, assim, espantoso da língua sânscrita, né? Em português eu posso criar uma palavra composta com 2 palavras, 3 palavras, né? Couve, flor, pé de moleque, né? Então eu posso criar palavras compostas com 2, 3, às vezes até 4, né? Maria vai com as outras e tal. Mas em sânscrito isso é interminável. Eu posso criar palavras compostas com 20 palavras. Até 20 palavras, quantas palavras eu quiser. Então só observem que uma palavra composta é aquela que está conectada por um hífen, tá? Então aqui todo esse sutra, quase que até o final, ele está conectado, as 8 palavras iniciais estão conectadas por um hífen ou estão aglutinadas, o que quer dizer a mesma coisa, porque em sânscrito eu sempre tenho que unir agradavelmente aos sons, como eu já falei para vocês, toda vez que eu termino com M, começa com vogal, eu junto. E se começa com a vogal, se termina com a vogal A e começa com a vogal A, eu também junto, como eu diria em português, por exemplo, malestar, eu junto o L com o E, ou minha alma, quer dizer, minha alma. Mas quando a gente vai falar, especialmente em poesia, a gente diz minha alma. Não é assim? Ou d'água, né? Um copo d'água, um copo de água, eu digo um copo d'água. Em sânscrito, essa regrinha de unir as palavras para tornar o som agradável, ela é obrigatória. Todas as palavras têm que se unir agradavelmente para o ouvido. E aí tem regrinhas para isso também, mas o que importa é a gente ver como acontece na prática. Então, eu vou ler aqui para vocês esse sutra do 2º capítulo, que é o cerne dos ensinamentos de Patanjali. O diferencial dos ensinamentos de Patanjali está especificamente nesse sutra. Eu vou falar palavra por palavra, para que vocês consigam perceber aqui. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhayo. Aí aqui,
comeu um A, tá? Como eu falei, minha alma, mal-estar. Então, aqui acontece também uma fusão aqui, né? Então, aqui teria um A no lugar desse apóstrofo. Então, é ashta. Ashta. Oh, desculpa, eu esqueci de colocar um pontinho aqui embaixo. Aqui tem um pontinho. Ashta. Angani. Então, o sutra completo diz: Yamanyyamasana Pranayama Pratyahara Dharana Dhyana Samadhayo Tangani. Sem parar. É difícil para nós, né? Assim, a gente lê tudo sem parar. Está tudo conectado. Yamanyamasana Pranayama Pratyahara Dharana Dhyana Samadhayo Tangani. Deu para pegar? Tá facinho esse aí, hein? Mas, na verdade, são 8 palavras muito clássicas, muito importantes, como eu falei, a essência dos ensinamentos de Patanjali, onde ele vai definir o seu caminho de yoga. E esse verso, esse sutra, me perdoem, ele aparece no 2º capítulo da obra, logo após Patanjali ter explicado a filosofia do sofrimento. Então, essa escola filosófica, né? O yoga é uma dos 6 darshanas, uma das 6 escolas filosóficas da Índia antiga, fundamentada na literatura védica. E todas as 6 escolas de pensamento védicas, elas são chamadas de escolas soteriológicas, ou seja, são ciências da salvação. Creio que eu já expliquei isso aqui num outro encontro. Sotero quer dizer, lá no grego, salvador. Então, soteriologia é a ciência da salvação. Então, todas as escolas de pensamento védicas, elas visam libertar a pessoa do sofrimento. Isso é uma característica comum a todas as escolas de pensamento tradicionais. Então, na primeira metade do 2º capítulo, Patanjali elabora assim meticulosamente sobre o sofrimento inerente e inevitável à condição humana. Enquanto seres humanos, somos naturalmente afligidos por várias classes de sofrimento. No final dessa sessão, que está bem no meio do 2º capítulo, né? A metade do 2º capítulo vai falar sobre a filosofia do sofrimento inerente à condição humana. Ele termina dizendo algo assim extraordinário. Mas você pode e deve acabar com o sofrimento que ainda não chegou. Isso é muito interessante. Ele promete acabar com todo o sofrimento que ainda não chegou, porque nós temos sofrimentos que já estamos passando e tem sofrimentos que estão nos aguardando, às vezes, pela lei do karma. Mas Patanjali diz que todo aquele sofrimento que ainda não chegou, você pode e deve atenuá-lo ou exterminá-lo. Isso é interessante. E aí, então, ele oferece um caminho. O caminho dele, o Ashtanga Yoga, que a gente vê aqui nas palavras Ashta Angani, que aqui está no plural. Anga é singular, Angani aqui é plural. Os membros, Ashta, 8, os 8 membros, ou o famoso Ashtanga Yoga, o yoga de 8 membros. A palavra membro é interessante porque ele não diz que esses 8 elementos
eles são uma escada ascendente, né? Você pratica um, depois você passa para o outro, e para o outro, e para o outro, e para o outro. Não. Embora haja uma evolução natural desses elementos, mas eles são como partes de um todo, e devemos praticá-los como um todo, né? O yoga tem uma visão holística da existência, né? A gente tem que praticar tudo. Então, aí ele apresenta o seu famoso Ashtanga Yoga, o yoga de 8 membros. Então, ele diz, os 8 membros Ashtangani, os 8 membros são. O verbo ser nunca aparece, o verbo ser geralmente ele é omitido. Então, os 8 membros são Yama, as restrições, Niyama, as observâncias, né, coisas que devemos observar. Então, Yama e Niyama formam os componentes éticos do yoga. O que não devemos fazer, as coisas das quais devemos nos restringir, que são os yamas, e os niyamas, as coisas que devemos observar ou fazer. Em inglês, eles dizem os don'ts e os do's. O que fazer e o que não fazer. Aqui é o que não fazer e o que fazer. Depois, a asana, as posturas, que é o que as pessoas mais conhecem no Ocidente, as posturas. Pranayama, que são as técnicas respiratórias. Eu traduzi aqui como expansão da energia vital. Uma tradução comum é controle da respiração. Particularmente, eu aprecio mais essa interpretação da palavra dada por alguns estudiosos, né? Grandes mestres indianos, dão uma outra explicação para a palavra pranayama, que não é controle da respiração, porque quem já fez pranayama algum dia pode pensar que pranayama é controle da respiração, porque às vezes você prende uma narina, respira pela outra, ou para de respirar pelas duas, etc. Então, parece um controle da respiração. Mas, na verdade, pranayama não é formado por prana yama, mas sim por prana ayama. Então, yamas é restrição, mas ayama significa expansão. Então, na verdade, pranayama seria técnicas para expansão do nosso prana, da nossa energia vital. Isso é pranayama. Tá? Depois, continuando, pratyahara. Ahara significa comer, principalmente comer, mas pode ser o consumo de qualquer um dos sentidos, dos 5 sentidos. E o prefixo prati quer dizer contra, né? Como eu digo, cultura e contra-cultura, por exemplo, em sânscrito eu uso prati. Então, pratyahara é contra comer, ou seja, não comer, ou seja, não consumir, porque não é só comer, mas é não consumir pelos sentidos. Por isso que eu usei recolhimento dos sentidos. Se ahara é levar os sentidos em direção aos seus objetos de desfrute, pratyahara é o contrário, é a retração. Tudo bem? Tá claro? Bom, espero que vocês estejam me ouvindo, tá? Tá tudo bem? Sim, tá tudo certo. Tudo certo, a gente está ouvindo. Parece que tem algum problema. Pratyahara. Dharana. Dharana significa concentração. Dharana. Dha, a raiz aqui é dha, que é colocar. Então, é colocar a mente concentrada. Dhyana. Meditação. Interessante. Dhyana foi dar o zen. A palavra zen, em japonês, vem de dhyana. Dhyana se transformou em jhana, jain, zen. E aí virou zen, meditação, zen budista, né? Mas vem aqui de dhyana. Lembrando que os monges budistas
saíram da Índia e levaram esse conhecimento para o resto da Ásia. E, por fim, o Samadhi. Samadhi, que aqui eu traduzi como absorção, porque o Samadhi é um grau de meditação muito profunda, uma absorção completa na meditação, segundo Patanjali, de tal forma que você se absorve tão intensamente no tema da sua meditação que você parece perder a existência própria. E essa é o último elemento, né, o último componente aqui dos 8 membros do yoga. É o cerne dos ensinamentos, é algo extraordinário, muito bonito mesmo também, outra obra muito importante. E de toda a obra, isso é o que é mais conhecido, isso que é o mais famoso, que é o diferencial dos ensinamentos de Patanjali. Ok? Certo? Eu vou... Agora, tem alguma pergunta? Tem uma pergunta da Ana. Então, vamos lá. Antes que eu passe para outro. Pratyahara pode ser entendido como abstração dos sentidos? Também é uma tradução clássica, é essa, abstração. Mas eu estou explicando aqui etimologicamente para a gente entender exatamente o que é, porque às vezes há uma grande diferença entre o uso das palavras em português e no sânscrito. Entende? Então, às vezes, quando a gente traduz, a gente não traz toda a riqueza que a palavra tem. Então, se a gente entender aqui etimologicamente a raiz das palavras, fica mais fácil. Ahara, como eu falei, é o processo de consumir, é o consumo, e ele não é só o consumo da língua, mas o consumo de qualquer um dos sentidos, e o prefixo prati é contra. Então, ahara é quando você consome com os sentidos, e pratyahara é quando você não consome com os sentidos, quando você recolhe os sentidos. Ou quando você abstrai os sentidos também, né? Processo de abstração, essa também é uma tradução. Ok? Mais alguma coisa? Não. Não? Então eu vou para um elemento bastante importante aqui, o mais complexo até agora, de tudo que nós já vimos. Eu vou dar aqui uma série de frases em sânscrito que tem um objetivo didático que eu quero passar para vocês aqui. Então, vamos lá, vamos analisar isso aqui. Esse versinho, né, não é, na verdade, nem é um verso, mas ele é o número 14 na lista de mantras, versos e sutras. Na apostila Mantras, Versos e Sutras, ele aparece como número 14, antes da Gita. Ele aparece antes da Gita. Então, observem aqui, acompanhem aí na sua apostila. Todas essas linhas aqui, essas 8 linhas, tá bom? Mas ele é muito didático, bastante interessante para o nosso aprendizado, e ele tem aqui o elemento didático que eu gostaria que vocês assimilassem nesse curso. Eu vou ler, como sempre, para vocês. Ramo Rajamani Sada Vijayate. Primeira linha. Ramo Rajamani Sada Vijayate. Última vez. Ramo Rajamani Sada Vijayate. Agora vamos analisar. Esse aqui, ele não é um verso. Na verdade, ele é uma compilação didática mesmo, com um objetivo específico. Eu tenho aqui um objetivo específico que vocês vão entender no final. Então, a primeira linha diz: Ramo. E aí, Ramo ou Ramaha é a mesma coisa. Assim como Namo e Namaha é a mesma coisa, Ramo e Ramaha é a mesma coisa.
Esse O ele aparece apenas por uma questão eufônica, para ficar agradável ao ouvido. Tá? Então, Rama, diz aqui, Rama, Rajamani. Aqui é uma palavra composta também. Rajamani, é como se tivesse aqui um tracinho. Raja significa rei, que deu régio em português, por exemplo. E Mani significa joia. Então, aqui é um qualificativo de Rama. Ele está dizendo que Rama, que é a joia dos reis. Lembra que eu já falei para vocês que a gente, em sânscrito, a gente sempre vai ler de trás para frente. E sempre que as palavras estiverem conectadas, eu substituo, eu acrescento uma preposição. Então, Rajamani, a joia dos reis. A joia dos reis. Sada, sempre, Vijayate, triunfa. Então, Rama, que é a joia dos reis, né? Que dentre todos os reis é a joia maior, ele sempre triunfa. Ok? Primeira linha. Bem simples. Rama, a joia dos reis, sempre triunfa. Uma característica que eu já falei muito para vocês também, que a gente está sempre... O que nós estamos querendo aqui é observar coisas, né? Então, uma observação. Verbos comumente aparecem no final. É muito comum o verbo aparecer lá no final da frase. É uma característica da língua sânscrita, o verbo aparecer no final. Em geral, sujeito e objetos aparecem antes do verbo. É interessante. Segunda linha. Ramam Ramesham Bhaje. Ramam Ramesham Bhaje. Ramam Ramesham Bhaje. A mesma coisa aqui, ó, o verbo no final. Aqui é o verbo que já apareceu naquele outro mantra, lembra? Govindam Adipurushantamaham Bhajami. Bhajami e Bhaje é a mesma coisa em sânscrito, quer dizer que eu adoro. Adoro Raman. Eu adoro Rama. Aqui, ó, ele é sujeito da oração. Aqui ele é objeto. Então, aqui, Ramo, ou Ramaha. Aqui, Raman, objeto. Eu adoro Raman. E observem, Raman, Ramesham. Os dois terminam igual, lembra? Eu falei, sempre observem isso. Terminações iguais, muito provavelmente são palavras relacionadas, como em português. Menina bonita, meninas bonitas. Lembra? A terminação tem que concordar. As meninas bonitas, os meninos bonitos. Então, a gente concorda. Em sânscrito também. Essa concordância sempre existe. Então, palavras que terminam parecida, fique atento, porque elas podem ter, é bem provável que elas tenham uma relação. Ramesham também é uma palavra composta por Rama, Isham. Rama, Isham, o A quando se encontra com I vira E. Rama, Isham, Ramesham. Ramesha significa marido, esposo de Rama. Rama quer dizer, é um outro nome de Lakshmi, a deusa da fortuna. Quer dizer que Rama é o esposo da deusa da fortuna. Adoro ele. Eu adoro Rama, o esposo da deusa da fortuna. Terceira linha. Ramena bihata nishacharachamu. Ramena bihata nishacharachamu.
Ramena Vihatta Nishacharachamu. Agora aqui. Aqui tem uma crase, né? Como eu falei, minha alma em português, né? Aqui ocorre uma crase também. Ramena Abhihata. Aqui aconteceu uma crase do A. Mas a palavra é Ramena. Ramena quer dizer por Rama. Lembra? Ó, terminações me indicam preposições. Aqui, ó. Por Rama. Abhihata, destruído. Nisha Charachamu. Aqui é uma palavra composta por Nisha, Chara, Chamu. Chamu, exército. Chara, vagar. E Nisha, noite. Então, literalmente, significa o exército daqueles que vagam à noite. Aqueles que vagam à noite, aqui, tradicionalmente, são os demônios. Né? Os fantasmas, etc. Essa é a ideia. Nishachara significa os demônios, os fantasmas. O exército dos demônios. Destruído, é destruído por Rama, Ramena. Ele é destruído por Rama. O exército dos demônios é destruído por Rama. Quarta linha. Ramaya tasmai namaha. Ramaya tasmai namaha. Ramaya tasmai namaha. Esse aqui é igual aqueles mantras de saudação que a gente já viu. Namaha. Reverência, saudação. Tasmai. A ele. Ramaya. A Rama. Aqui funcionando como um complemento nominal. Aqui, ó, recebeu a preposição a. Como nós já fizemos antes. O Namo Bhagavate Vasudevaya. Estão lembrados? Vasudevaya. Ramaya, Arama, reverência a ele, Arama, porque os dois têm que estar no mesmo caso aqui. Então, reverências a ele, que é Rama, ok? A próxima linha, Ramam Nasti Parayanam Parataram. Ramam Nasti Parayanam Parataram. Ramam Nasti Parayanam Parataram. Aqui, Ramam, na verdade, esse N aqui é uma transformação. A palavra original é Ramat. Ramat. Ramat tem dois sentidos. A gente já viu lá, Purnat. Aqui, Ramat, quer dizer proveniente de Rama, ou também quando a gente está comparando do que Rama. Então, aqui, Nasti, Naasti, não há, Parayanam, refúgio, Parataram, melhor, Ramat, do que Rama. Não há refúgio melhor, Ramat, do que Rama. Ramasya dasusmyaham. Ramasya dasusmyaham. Tem que juntar aqui, ó. Ramasya dasusmyaham. Aham, eu. Deu lá no grego, deu ego. Aham, em grego, deu ego. O H lá em sânscrito sempre vai se transformar em G no grego. Então, aham, eu. Asmi, aham asmi, eu sou. Aham asmi. Aqui tem como se fosse um A, né? Asmi, aham asmi, eu sou. Tuam assi, tu és. Olha só como é parecido com o português.
Tuam asi, tu és. Aham asmi, eu sou. Das, servo. Eu sou servo. É um sobrenome muito comum na Índia. Servo, das. Ramasya, de Rama. Ramasya. Então, Ramasya aqui é o possessivo. De Rama. De Rama, como a gente já falou antes lá, Purnasya. Então, eu sou servo de Rama. Próxima linha. Rame Chitalaya Sada Bhavatu Me. Rame Chitalaya Sada Bhavatu Me. Rame Chitalaya Sada Bhavatu Me. Rame, Rame, em Rama, Chitalaya. Laya significa dissolução, né? A dissolução do universo, por exemplo, o fim do universo é Laya. Então, Laya significa dissolução. Chitalaya significa uma palavra composta, a dissolução da mente. A dissolução da mente, sempre. Eu falei com a... Bhavatu, que haja minha. Me quer dizer minha. Que sempre haja a dissolução da minha mente em Rama. Sim, estou fazendo uma tradução literal, né? Agora vamos entender o que quer dizer isso. Que a minha mente se dissolva, se absorva, que mergulhe em Rama. Só lembrando aqui que nós estamos falando de uma das encarnações de Deus, das mais adoradas na Índia, né? Krishna e Rama são as encarnações mais adoradas da Índia. Então, aqui o devoto está pedindo que minha mente se absorva, mergulhe em Rama. E a última linha, He Ram Mamudhara. He Ram Mamudhara. He Ram Mamudhara. He é a interjeição ó. Rama, lembra que eu já falei do Mahamantra? Rama está no caso vocativo. É quando eu estou chamando Rama. Ó, Ram. Udhara. Erga-me, levante-me. O ud deu up em inglês, né, para cima. Me erga, me levante. Mam, mim. Exatamente como nós dizemos em português, é muito parecido. Mam, mim. Ó Rama, por favor, né, me erga, me eleve, me levante. Então, essa aqui na verdade, não é um verso clássico das escrituras, não, mas ele é uma construção didática para transmitir um ensinamento bem interessante da gramática, mas ele é todo constituído por frases devocionais, né? Então, recapitulando aqui o que diz essas orações aqui. Rama, que é a joia dentre os reis, sempre triunfa. Rama, Ramaha, Ramo. Ramesham Bhaji. Eu adoro Rama, o esposo da deusa da fortuna. Ramena, Abhihata Nishacharachamu. O exército dos demônios é destruído por Rama, Ramena. Ramaya Tasmai Namaha. Reverências a ele, Rama. Ramam Nasti Parayanam Parataram. Não há refúgio melhor, refúgio superior a Rama, ou melhor do que Rama.
Ramasya dasos miyaham. Eu sou servo de Rama. Rame chittalaya sada bhavatu me. Que a minha mente, né, que a minha mente se dissolva em Rama, que mergulhe em Rama. He Ram, Mamudhara, ó Rama, erga-me, levante-me. Então são orações bonitinhas, devocionais, com um objetivo didático que eu quero transmitir, que foi o objetivo principal desse nosso módulo. Eu não falei de gramática para vocês, mas o tema que eu mais quero que vocês tenham assimilado são as terminações das palavras. E aqui a gente tem um exemplo das 8 terminações mais usadas em sânscrito para os substantivos, para os nomes. Existem 8 declinações nominais que mais aparecem. São aquelas com as palavras terminadas em a breve, masculino, como no caso aqui, Rama. Então, Ramaha, sujeito da oração. Então, se termina em Ramaha ou Ramo, ele é o sujeito da oração. Raman, ele é o objeto direto. Ramena, com Rama ou por Rama. Ramaya, a Rama. Ramat, proveniente de Rama. Ramasya, pertencente a Rama. Rame, em Rama. Rama, estou chamando Rama. Essas aqui são as 8 declinações que uma palavra pode receber em sânscrito. Então, a palavra Rama, em sânscrito, ela pode receber 8 terminações diferentes para me indicar a função sintática dela. E isso eu não quis falar durante o curso. Eu quis que a gente visse isso na prática. E 50% dos nomes vão ter essa terminação aqui. Tá? Com isso, eu acho que vocês começam a poder apreciar um pouquinho mais do sânscrito, porque essas terminações são muito recorrentes. Tá bom? Então, é isso. Se alguém tiver agora alguma pergunta... Eu não vi perguntas, não. Não tem perguntas. O que eu queria te pedir, Adhanata, se você poderia fotografar, como você fez na primeira aula, para a gente ter a tradução desses versos que a gente não vai conseguir ver, e mesmo desses que a gente viu, porque às vezes é difícil de copiar tudo. Certo, pode deixar. Vou passar tudo isso para vocês. Tá bom? Eu passo uma foto de tudo aí para vocês. Tá? Faltou um mantra. Se não me engano, faltou um mantra e faltaram também versos da guitarra. Nossa, mas foi muito produtivo. Deu para ver um monte de coisa nesses 3 encontros. Eu passei o máximo possível para a gente fazer o máximo que a gente pudesse. Essa foi a ideia. Mas, quem sabe a gente dê continuidade mais para frente, né? Mas lembre-se, esse aqui é o conhecimento gramatical que eu queria dar para vocês ao longo desses nossos 3 encontros aqui. Então, esse módulo foi para vocês começarem a aprender essas palavras, essas terminações, que, de forma muito simples, quando a gente vai traduzir, ela se transforma, em geral, numa preposição para nós. Tá bom? O Marcos está pedindo aqui se você poderia dar uma palavrinha sobre o seu livro. Deixa eu ler aqui, ó. Uma palavrinha sobre o lançamento do seu livro, Prântica de Krishna Estética. Olha, nós já fizemos aqui mesmo no grupo Krishna West de Caxias do Sul, eu já fiz o lançamento do meu livro e eu tenho feito o lançamento em alguns lugares. Nesse sábado eu vou fazer em São Paulo. Há 2 semanas atrás eu fiz em Nova Gokula. Eu estou começando a viajar aos pouquinhos, fazendo o lançamento do livro.
tá? Mas aqui mesmo nesse grupo a gente já fez. Então tá. Tudo bem? Radhanata, muito bem. Muito obrigada mais uma vez por todas essas aulas assim tão didáticas que simplificam tudo para nós. Tá cheio de agradecimentos e elogios aí, que você pode ver. E eu também queria aproveitar para falar para esse grupo, pelo menos os que estão presentes, depois eu vou colocar lá no grupo uma mensagem. A gente não vai manter todos esses grupos abertos. Aí, quem quiser pode migrar para o nosso grupo Krishna West Caxias do Sul, que não só vocês vão receber os convites dos nossos encontros e dos cursos que a gente pode vir a promover, mas também a gente tem assim intercâmbios interessantes de assuntos. Por exemplo, agora mesmo a gente teve, né, sobre o eclipse. Então, tem coisas interessantes aí na visão do Krishna West. Então, estão convidados. Quem quiser pode depois falar comigo tanto no privado quanto no grupo, para migrar para aquele grupo, porque esse grupo aqui nós vamos manter por pouco tempo, alguns dias, eu acho, né, Radhanata? Se tiver alguma pergunta para colocar as fotos, e depois a gente vai encerrar esse grupo, e quem quiser, aí me avise para migrar para o Krishna West Caxias do Sul. Tem vários daqui do curso que já estão nesse grupo, né? Mas para os novos participantes, então a gente deixa esse convite. Então tá bom, eu gostaria de encerrar agradecendo pela presença de vocês e desejando a todos um ótimo final de ano, né? Estamos chegando aí nas comemorações do final do ano. Esse ano nós vamos ter um encerramento introspectivo, né? A providência está exigindo de nós introspecção. A gente quer sair para o mundo, mas a providência quer que a gente olhe para dentro. Isso é uma boa oportunidade para a gente mergulhar nos estudos, mergulhar em autoestudo, né? Swadhyaya, o estudo de si mesmo, olhar para si, rever seus valores, repensar sua vida. Eu penso que é assim, nós estamos passando como os ensinamentos da mãe, né? Que você apronta tanto que ela te põe de castigo. Ela vai ficar aí, não sai daí agora, né? Então, nós estamos assim, e isso é uma oportunidade, né? A gente sempre canta, eu particularmente sempre canto um mantra que faz parte da tradição indiana, na verdade, mas em português mesmo, né? Que tudo que Deus faz é bom. Então, a gente tem que procurar, faz parte dessa introspecção, tentar entender tudo que há de bom por trás de todos os acontecimentos. Por trás de tudo há um grande ensinamento. Então, a gente tem essa oportunidade agora para isso. Então, eu espero que vocês tenham um ótimo fim de ano introspectivo com suas famílias. E aí, um abraço no coração de vocês à distância. Tá bom? Namastê, muito obrigado. Reverências. E até a próxima, se Deus quiser. Eu tenho uma pergunta. Posso fazer uma pergunta antes de terminar? É o seguinte, continuando aquela pergunta da semana passada que eu fiz, né? É o seguinte, aqui na Alemanha, por exemplo, a palavra rama, desculpe os devotos que são devotos, mas eu vou precisar fazer essa pergunta. Isso aqui me incomodou muito tempo antes. Rama, por exemplo, está numa marca de manteiga. Eu fiquei até isso, achei meio estranho, né? Porque Rama, né? Eu estudava o Bhagavad Gita e achava, né? Rama, o nome de Krishna, no caso, né? E também outra palavra que também é muito solicitada aqui, falada, é tum. Aqui seria sotitum, yeah? Em sânscrito. Em alemão, a palavra bistutum quer dizer uma palavra feia, né? Tum quer dizer, não vou nem dizer a palavra total, quer dizer, é uma palavra feia, uma palavra, um xingamento, né? Digamos, né? Para outra pessoa. Então, isso também é uma coisa que no sânscrito, né? Eu já comentei a semana passada, né? Que é parecido, né? O que tem a ver o alemão, né? Com o sânscrito. Daí tu explicou, né? Que a língua realmente é derivada do sânscrito, é derivada várias línguas, né? Não em todos os casos, não é que todos os casos haja uma relação, como nesse caso aí do tum, não há nenhuma relação porque o tum faz parte do verbo, ele é a terminação ali do verbo, então não tem nenhuma relação
com esse tum alemão aí. Então, nem tudo que parece, de fato, tem relação, tá bom? Então, não precisa se preocupar. E se a manteiga é chamada de Irama, isso é bom porque as pessoas estão cantando o nome de Irama. Então, toda vez que elas falarem o nome da manteiga, elas estão se purificando. Porque esses nomes sagrados purificam qualquer um que os pronuncie, né? Então, é bom de qualquer maneira. Mudou muito. Renata, tem uma pergunta aqui também que entrou sobre... Quando você estava falando tudo que Deus faz é bom, a Sônia perguntou se você poderia entoar esse mantra em sânscrito. Você falou que era um mantra indiano. Ah, não, na verdade, eu nunca ouvi esse... Na verdade, nem chega a ser um mantra, mas eu digo assim, é que ele é muito repetido e eu, particularmente, procuro repetir sempre na minha vida. Eu estou sempre repetindo, mas é em português mesmo, eu repito em português mesmo. Sabe, tudo, em todos os eventos, bons e maus, eu acho que vale a pena a gente lembrar dessa frase. Tudo que Deus faz é bom. Acho que sempre é sempre bom pensar isso. E fazer esse exercício de buscar, né, o que há de bom por trás disso, porque eu acredito piamente nessa verdade, que tudo que Deus faz é bom, então a gente só precisa entender. Mas não tem, eu nunca ouvi em sânscrito, não, tá? Eu ouvi a historinha sendo contada. É uma historinha muito famosa, uma historinha indiana muito famosa. Aquela do dedo? É a do dedo. Que o rei cortou o dedo? Exatamente. Essa? Ah, eu Essa adoro mesmo. essa história. Mas é uma história para a gente pensar, para a gente levar na vida mesmo, né? Para quem não sabe, muito resumidamente, muito, vou resumir aqui, mas o rei, ele tinha um ministro que era um grande sábio e sempre o acompanhava. Então, assim, pulando várias partes da história, mas certa vez esse rei perdeu o dedo, né? Esse rei perdeu o dedo. E o ministro falou para ele: não, rei, não se lamente, não fique triste, tudo que Deus faz é bom. O rei ficou muito incomodado, perturbado com isso, e por fim acontece um monte de coisa, mas ele acaba mandando prender esse ministro dele. Ele manda prender o ministro, fica aborrecido com essa observação do ministro, e ele então vai caçar. Certa vez ele vai caçar. E lá ele é capturado por uma tribo de canibais. E quando eles estão prontos para sacrificá-lo, né? Devorá-lo lá, eles observam que faltava uma parte do corpo, né? Ele não tinha um dedo. Aí eles simplesmente rejeitaram. Ele falou: não, ele não pode ser sacrificado, porque ele não é uma oferenda completa. Ele não está completo, então vamos rejeitá-lo. E assim eles libertam o rei e o rei é salvo. E aí o rei volta todo arrependido lá para o ministro dele, vai lá na prisão, solta o ministro e pede desculpa, presta reverências e fala: puxa vida, agora entendi suas palavras, né? Realmente tudo que Deus faz é bom. Se eu não tivesse perdido esse dedo, agora eu teria sido morto. E ele fica todo constrangido pela situação, mas ele fala: mas ainda assim eu não consigo entender, né? Eu fui tão cruel com você, eu fiz tanta maldade, prendi você, fiz você sofrer todo esse tempo aqui na prisão. Realmente não consigo entender como pode Deus ser completamente bom, né? Tudo que ele faz é bom. Isso eu não consigo entender. E o ministro, obviamente, na sua sabedoria, imediatamente respondeu: veja bem, rei, se eu não tivesse sido preso, com certeza eu estaria na sua companhia, porque nós somos os grandes amigos, então eu estaria com você na caça. E se eu fosse capturado, eu teria sido morto. Não é? Falou para o rei. Eu que teria sido morto, então foi providencial o fato de eu ter sido preso. Então, esse mantrinha, né, que eu falei, que é essa citação, tudo que Deus faz é bom, era o mantra do ministro. Tudo que falavam para ele sempre respondia: não, tudo que Deus faz é bom. É que às vezes na hora a gente não entende, mas é importante a gente
colocar isso em prática na nossa vida, sabe? Nos momentos difíceis da nossa vida, a gente tentar entender, poxa, o que há de bom por trás disso? Que às vezes só com o tempo que a gente vai entender. Então, vale a pena a gente meditar nesse mantra e viver esse mantra. Mantra em português mesmo, tá? Tudo bem? Tá, tudo então, bem. Tá bom. Tchau, gente. Até a próxima, então. Se Deus quiser, as bênçãos da audiência. Obrigada por tudo, Radhanata. E para vocês aí, um bom final de ano e um 2021 com muita introspecção e segurança, se possível, um pouco de segurança para todos nós. Para observar quem está aqui, Sim. quem ainda está presente.